Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Deus abençoe tua vida nesse dia. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Sempre eu começo o vídeo abençoando tua casa e abençoando tua família. Porque a família, irmão, estando em alinhamento, estando tudo certinho com as crianças, com a esposa. O homem sai de casa para trabalhar de manhã, de cabeça erguida, porque ele sabe que deixou tudo certinho na casa dele. Mas se tiver um doente, se tiver um desempregado que vai sair para procurar emprego, já fica aquela preocupação, ele vai andar por aí atrás de emprego, você entendendo? E a gente tem que pedir a Deus para abrir porta de emprego para essas pessoas que estão desempregadas, o jovem, o adolescente, aprendiz, tá entendendo? Para que eles venham também entrar no mercado de trabalho, tá entendendo? Com segurança, para fazer o futuro dele para mais tarde. Então a gente tem que orar para os jovens, os adolescentes, as crianças, nós temos que orar pela família, para que venha estar tudo em alinhamento com Deus. Então Deus quer abençoar a tua casa, tua família, tua empresa, teu comércio, teu trabalho. Deus quer que você tenha a sua vida tudo em alinhamento diante dele, para que você venha ter sempre tempo e a cabeça aberta para ouvir a palavra de Deus, para escutar o que Deus tem para falar para você. Porque nessa parábola que eu vou ler aqui, que eu vou falar para você, nessa parábola do semeador, eu vou ler aqui uma palavra para você das pessoas que receberam a semente de Deus no coração, que é a palavra de Deus, e depois se desviaram do caminho de Deus. Por causa das preocupações com as coisas desse mundo, com as preocupações com as coisas material, sufocaram a espiritual que estava na vida dela. Mas você não pode ficar sufocado. Você tem que andar em harmonia com o Espírito Santo de Deus, com o reino de Deus, sabendo que a vida não é fácil. É difícil para a gente todo dia, que nem se diz o ditado, matar um leão, tá entendendo? E vencer o dia a dia, como Jesus fala que a gente tem que vencer os dias mal e depois disso permanecer firme. Então qualquer situação que você estiver passando, você tem que passar por ela e permanecer firme nos caminhos de Deus. A palavra do semeador diz assim no verso 18, ó, Jesus dizendo para os discípulos assim: escutai-vos, pois, a parábola do semeador, né? Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, tá entendendo? Então Jesus está falando aqui para o discípulo que tem pessoas que logo de início ele recebe a palavra de Deus, Deus fala com ela, ela fica com alegria, mas depois o inimigo vem de novo, semeia coisa na cabeça dela, alguém vem dizer: agora você vai ser crente, agora você vai aceitar Jesus, você vai deixar de viver a sua vida que você vivia, vai deixar de sair para as baladas, vai deixar de ir para o aniversário, vai deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, você é besta, você vai perder sua vida todinha, você vai perder sua juventude todinha ouvindo essas besteiras aí, mas não é besteira não, irmão. O inimigo consegue tirar do coração de muitas a palavra que é semeada, tá entendendo? E o Espírito Santo coloca no coração dela, mas vem ele com astúcia e tira essas pessoas dos propósitos de Deus. Mas acho que permanece, sempre vai dar fruto na presença de Deus. Você não pode deixar de servir a Deus, de estar nos caminhos de Deus, por causa que o inimigo vem oferecer coisa desse mundo para você, não. Que as coisas desse mundo tudinho perecem, mas as de Deus permanecem na tua vida. No verso 20 diz assim, ó: porém, o que foi semeado em pedregais e o que ouve a palavra e logo o recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de poucos duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Glória a Deus, está entendendo? Jesus está dando um exemplo aqui de pessoas, né, irmão, que ouvem a palavra dele, até aceita Jesus, às vezes se batiza, às vezes fica na igreja, está nos caminhos de Deus ali firme, mas vem a angústia, vem dias tristes, vem dias de luta, dias de prova, está entendendo? Vem a perseguição, a calúnia, a mentira, a afronta do inimigo, usando as pessoas para querer afrontar a vida daquela pessoa que recebeu aquela palavra.
e logo ela se desvia do caminho de Deus. Ela não permanece, ela larga a palavra de Deus, o evangelho, porque diz que aquilo ali não é para ela, tá entendendo? Mas a gente tem que entender uma coisa, eu e você, meu irmão e minha irmã. Jesus chamou a gente, Jesus tirou a gente desse mundo para a gente ser dele. Se a gente fosse voltar para trás, a gente não ia ter mais paz nesse mundo, não. Você está em paz, você está conquistando, você está indo para frente, está sendo abençoado porque você está na presença de Deus. O inimigo quer tirar você dos caminhos de Deus para poder bagunçar com a sua casa, bagunçar com a sua família e com a sua vida também. E a palavra de Deus não diz que é 7 vezes pior o estado do homem que aceita a palavra de Deus e depois volta para o mundo de novo. Então a gente não pode deixar isso acontecer com a família da gente, no meio da casa da gente. Aqueles que estão com Jesus, a gente vai lutar para eles permanecer firmes na presença de Deus e orar a Deus, interceder pelos aqueles que não são ainda, para que venham se converter, para que venham ser salvos também. Não deixe o inimigo enganar você, não. Não deixe o inimigo passar a perna em você, oferecendo vantagem desse mundo, que você está vendo o mundo como é que está aí. A violência que está nesse mundo, a ganância, a ambição das pessoas quererem enricar cedo, sem trabalhar, fazendo, mentindo, enganando, passando a perna nos outros. Deus não quer isso não, irmão, para a sua vida não. Deus quer que você fique, tá entendendo? Receba de Deus e permaneça no que Deus te deu, porque vai permanecer na tua vida. Agora, se você for querer entrar na ganância do mundo para querer ter muito, pode ter certeza que você vai sair da luta que você está passando, da dificuldade, porque Deus vai pelejar por você. Mas se você deixar ele, ele não pode fazer nada para te ajudar. Não deixa o inimigo enganar você, não. No verso 22 diz assim, ó, e o que foi semeado entre espinhos e o que ouve a palavra, mas o cuidado deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífero, tá entendendo, irmão? Você vê aqui que a semente, a outra semente que caiu entre os espinhos, foi a semente que o semeador saiu a semear, Jesus está explicando a palavra para o discípulo aqui. É aquelas pessoas que aceitam Jesus, está dentro da igreja, mas a ganância pelo dinheiro, tudo aqui está se falando de ganância. E a pessoa querer ter muito dinheiro, querer enricar do dia para a noite. A sedução das coisas dessa vida sufocou a palavra que foi colocada no coração dele. Ele não fala mais a verdade, distorce a palavra de Deus, vive de contar história, de fazer graça para os outros rir, e Deus não se agrada disso. Deus não se agrada das pessoas que ficam distorcendo a palavra dele. Por isso que é melhor você ter um pouco, tá entendendo, convertido, liberto, salvo, abençoado na presença de Deus, do que você ter um monte de gente te seguindo e seguindo para o caminho errado. Seguindo para o lugar errado, porque não tem ensinamento da palavra de Deus. Porque não tem ensinamento das Escrituras. Porque o que faz o homem permanecer nos caminhos de Deus firme, forte, cheio do Espírito Santo, é o homem ouvindo a palavra de Deus, guardando a palavra de Deus, está entendendo? Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então escuta a palavra de Deus, irmão. Não fique dando ouvido para essas pessoas que ficam querendo te entristecer, querendo jogar negócio na tua cabeça, seta maligna na tua cabeça, para dizer que você não vai ter nada, que você não é nada. Você é, irmão, você é valoroso para Deus. Você é protegido, é guardado por onde você anda pela presença de Deus na tua vida. Por isso que o inimigo quer tirar esse brilho de você. Porque ele é treva, ele é escuridão. Ele quer tirar de você o direito de ser um homem salvo, de ser filho de Deus, tá entendendo? Mas não deixe ele tirar o seu direito não, porque o teu direito permanece com Jesus Cristo. O verso 23 diz assim, ó, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30, tá entendendo? Quando o homem entende essa palavra, se você hoje guardar essa palavra no teu coração, entender ela e compreender o que Deus está falando para você, você vai dar fruto na presença de Deus. Você vai dar fruto de 100, fruto de 60 e de 30, porque a palavra vai renascer todo dia dentro do teu coração e você nunca vai abandonar o caminho de Deus, as coisas de Deus por causa de coisas desse mundo. Porque não vale a pena. Você sabe que não vale a pena você trocar Jesus por esse mundo. Jesus é maravilhoso. Jesus é poderoso. Ele protege você e toda a tua família, os teus parentes, aquelas pessoas que você bota em oração na presença de Deus. Deus guarda, Deus protege. Por isso que o inimigo vem afrontar a crente. Por isso que ele fica ameaçando, afrontando, para ver se tira
faz o homem desistir de falar da palavra de Deus, faz o homem desistir de interceder pela vida dos outros, mas o homem que tem a presença, que tem a graça de Deus no coração, a palavra enraizada no coração, ele não quer saber disso não, porque ele sabe que a vida dele está em Jesus Cristo. A comunhão dele é com Jesus Cristo. As coisas dele, tudo que ele tem, veio de Deus para a mão dele e vai permanecer, vai dar fruto. Tua empresa vai prosperar, teu comércio vai prosperar, tua fazenda, teu sítio, tua chácara, tudo que é teu vai prosperar, irmão, porque Deus está com a mão sobre a tua vida. Então não perca essa presença, não perca essa comunhão com Deus, por nada que esse mundo vem te oferecer não, amém? Então que Deus te abençoe, tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero terminar esse vídeo orando por você. Entenda e compreenda essa palavra nessa manhã. Ela veio para te alertar, para te orientar, porque o que você já tem é protegido por Deus. E o que Deus vai te dar vai continuar sendo protegido. Mas o inimigo está querendo dar um jeito de te desviar dos propósitos de Deus para poder destruir com você e sua família. Mas Deus não vai permitir que isso aconteça, porque você hoje está dando vida e crê a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Eu vou orar por você agora. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma a vida desse homem, Pai, dessa mulher. Toma a vida dessa pessoa, meu Deus, que parou para escutar essa palavra, meu Deus. Que o Senhor coloque no coração dela hoje, meu Deus, que não vale a pena, meu Deus, ela sair dos teus caminhos, deixar a tua presença, Pai, deixar de estar com o Senhor, para entrar nesse mundo, Pai, para querer entrar na ganância desse mundo, Pai, na ambição desse mundo, porque o mundo está levando as pessoas, Pai, à destruição, à derrota, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, repreende toda a astúcia do inimigo contra a vida dessa mulher, desse homem. Abra a porta de emprego para os filhos, Pai, para os parentes dela. Dá saúde aos que estão doentes, Pai. Em nome de Jesus, abençoe a empresa dele, o comércio dele. Abençoe o trabalho que ele faz, meu Deus, na rua, no trânsito, Pai. Aonde ele estiver nessa hora, que a tua mão esteja estendida sobre a vida dele e sobre a vida dela. Guarda ele quando sair e quando voltar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém?